Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, bom dia para você que está ligado aqui na programação da TV Arapuã. Programa Saúde e Você tá no ar e repleto de muita informação, viu? A gente vai falar sobre a febre Oropost, tá? Quais os sintomas e a forma de tratamento? E mais, na estreia do quadro Bate-Papo Saúde, vamos conhecer a rotina e os cuidados que o cantor Ramon Schneider costuma ter com a saúde. Seja muito bem-vindo, porque o Saúde e Você está no ar. Bom dia, Paraíba! Muito bem-vindos ao programa Saúde Você, que já está no ar, sempre com muita informação relevante, tá? Que faça toda a diferença aí no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, levando informação de qualidade para te proporcionar qualidade de vida e bem-estar. Tem alguma coisa melhor do que isso? Acho que não, né? Peço licença, tá? Para entrar aí na sua casa com todas essas informações. E o nosso objetivo é alcançar você aí, ó, e te proporcionar coisas boas, tá certo? E a gente começa o programa de hoje falando sobre os casos da febre Oropost, tá? Estão aumentando cada vez mais aqui no Brasil. Agora a gente vai saber os detalhes do mosquito, né? Saber como acontece essa transmissão, a transmissão dessa doença e como ela pode ser combatida e também qual a forma de tratamento. Veja. O ditado tamanho não é documento se aplica bem ao mosquito pólvora, ou maruim. Ele é bem menor que o Aedes aegypti, mas também uma ameaça à saúde pública. Ele é mais uma mosca do que um mosquito, do ponto de vista biológico. Mas ele faz, a gente pode fazer essa analogia de que ele faz esse papel semelhante no sentido de transmitir um vírus. Assim como o mosquito da dengue, é a fêmea do maruim que pica animais e humanos para se alimentar e ter forças para se reproduzir. Com isso, pode se infectar e transmitir o vírus Orov, causador da febre Oropost. Só esse ano já foram registrados mais de 7.200 casos em 21 estados brasileiros. 2 adultos morreram na Bahia, além de uma criança ainda na barriga da mãe, em Pernambuco. Final do ano passado para cá, que se começou a fazer a testagem que a gente já fazia na região norte há algum tempo. Então, o número de casos, obviamente, aumentou também, não só pelo espalhamento desse vírus, mas porque aumentou a testagem. Pequeno e silencioso, o maruim já era comum na região amazônica, no norte do país. Mas com o desmatamento e o avanço da urbanização, se espalhou pelas cidades a partir da década de 60. Além disso, é um inseto muito adaptado a diferentes biomas. Se o mosquito da dengue se reproduz em água parada, o mosquito pólvora prefere o lixo. É um vetor que gosta muito de ambiente com matéria orgânica em decomposição. Então, por exemplo, restos de frutas em áreas com umidade, como grama, né, úmida, é um ambiente ótimo para a criação desse vetor. Os sintomas da Oropost são como os da dengue: febre, dores nos olhos e no corpo. O teste é feito em unidades de saúde depois de serem descartadas principalmente dengue e chikungunya, e as amostras são enviadas para laboratório. Não existe um tratamento específico. Analgésicos e anti-inflamatórios aliviam os sintomas. Assim como a dengue, remédios como ibuprofeno, ácido acetilsalicílico e corticoides são contraindicados pelo risco de hemorragia. Também não existe uma vacina contra o vírus ainda. A prevenção é a mesma em relação às outras arboviroses. A gente sempre recomenda que não se adentre as matas nesse período e, se houver necessidade, use repelente, proteção adequada, faça a limpeza, né, do seu domicílio, do seu quintal, para evitar a proliferação desse mosquito. É isso aí. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma colocar travesseiro ou colchão no sol? Será que é correto? O que dizem, né, os especialistas? As dicas agora no quadro Saúde em Dia.
você já parou para pensar que nossa saúde depende da qualidade do sono? E para falar em sono, a gente não pode esquecer dos nossos colchões e travesseiros. Como será a forma adequada de fazer a higiene desses itens? Bom, algumas dicas são importantes, como por exemplo, o uso de capas. Essas capas, elas devem ser utilizadas, que possam ser de material impermeável e de zíper, e essas capas devem ser trocadas semanalmente nesses itens. Além disso, é importante a gente salientar que travesseiros eles devem ser trocados de forma anual, e os colchões, a depender do material, como por exemplo, colchões que são de espuma a cada 2, 3 anos e colchões de mola a cada 7, 8 anos. E a preferência sempre por travesseiros que são à base de material de látex, evitando aqueles que são muito utilizados com penas de animais, como pena de ganso, pois esse acumula muito mais ácaros, bactérias e fungos. Uma outra questão que vale salientar é se a gente pode expor esses itens ao sol. Então, a resposta é não, visto que o sol, através da radiação ultravioleta, vai agir de forma superficial justamente nesses itens. Então, favorecendo o aumento da temperatura apenas nesse segmento e, consequentemente, favorecendo o acúmulo das gorduras que são excretas da nossa pele, células, e aumentar a população de bactérias, fungos e principalmente ácaros. Então é importante a gente salientar que às vezes é muito mais recomendável colocar os colchões e travesseiros ao ar ambiente, num local com sombra e arejado, para favorecer uma ventilação natural. É isso aí, dica importante, mas a gente sabe que existem casos e casos, Por exemplo, quem tem criança em casa e de repente o filho fez xixi na cama, o que é que a gente faz? Tem que colocar o colchão no sol, A limpeza, se não tem aquele protetor, a gente não tem outra forma, tá? Tem que colocar no sol. Quem é mãe, quem é pai, responsável, tem criança em casa, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas fazer tudo com muita segurança, Se o xixi não aconteceu, vê aí outro método. Tem que estar tudo limpinho, higienizado, para não causar danos aí à saúde da criançada e dos adultos também, Limpeza sempre fundamental, a gente sabe disso. Deixar o ambiente bem, acolhedor, para a gente ter aí qualidade de vida dentro da nossa casa. Existe uma coisa melhor do que essa? Não existe, verdade? Olha só, os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Bacana, Bora mudar de assunto? Olha só, um estudo mostra que praticar 15 minutos de atividade física por dia ajuda a melhorar a imunidade. Veja os hábitos que ajudam a fortalecer o corpo. Era para ser uma gripe passageira, mas acabou dando lugar a uma pneumonia. Os médicos disseram para o Rafael que foi por causa de imunidade baixa. E o quadro da imunidade em si é muito multifatorial, São as questões do estresse do dia a dia, eu acho que até preocupações corriqueiras mesmo, que fazem com que você não durma direito, você não se alimente direito. O sistema imunológico é formado por células espalhadas pelo corpo que nos protegem de ameaças como infecções, vírus e bactérias. As células de defesa atuam, por exemplo, destruindo ou engolindo os micro-organismos invasores. Vários fatores jogam contra esse mecanismo, como o estresse e o sedentarismo, que reduzem a eficiência e sobrecarregam o sistema imunológico. A má alimentação e noites mal dormidas também fazem o corpo responder a ameaças de forma mais lenta. E aí o estresse em geral diminui
A alimentação, você acaba ficando sem fome, ou acabando muito mal. E você, sem dormir, estressado, não dorme bem, a gente não sabe o que nasceu primeiro, se ovo ou a galinha. Se a pessoa está estressada porque não dorme ou que não dorme porque está estressado. Em um estudo recente, pesquisadores da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, concluíram que praticar 15 minutos por dia de atividades físicas moderadas pode ajudar a aumentar a imunidade. Mas não pode ficar só por aí. O fortalecimento da imunidade é resultado de um conjunto de ações. Tem gente que capricha na alimentação e na atividade física, mas vive estressado, dorme pouco, daí fica difícil. O ideal é ficar atento a todos os hábitos que ajudam o nosso corpo a combater melhor os problemas de saúde. Dormir bem é fundamental. Tem o exercício físico, hoje em dia é muito que a gente fala que a longevidade das pessoas depende do exercício físico. Estudos mostram que as pessoas podem durar até 5 anos a mais do que você poderia ter de sobrevida se você fazer exercícios físicos. Pois é, né? 15 minutos é tão pouquinho, eu tenho certeza que dá para você conseguir aí conciliar entre uma atividade, entre uma tarefa e outra, esses 15 minutos. Por quê? Porque vai te beneficiar, né? Vai fortalecer a imunidade, fortalecer o teu corpo. A gente precisa muito cuidar do nosso corpo. Então abre um espaço aí na tua agenda, tá? Acho que dá até para esticar para os 30 minutos, né? Quem sabe? Mas começa com 15, tá? Se você não tem costume, o importante é começar, tá certo? É com essa informação importante que a gente faz um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho mesmo, tá? Não sai daí.